Fala, povo bonito, beleza? Professor João Batista de Oliveira mais uma vez. www.tecnicasparaconcursos.com.br. Lembrando vocês que agora o nosso canal aí estará cheio de novidades. A partir dessa semana agora, né, nós vamos colocar vários vídeos, praticamente todas as semanas, aí, dicas para passar em concursos públicos, redação, língua portuguesa, que é o nosso caso agora, beleza? Então não se esqueçam, tá? E se inscreva no nosso canal aí e curte aí, porque vai ser muito importante para mim e para vocês também, porque toda semana teremos novidades, como eu acabei de falar, bacana? E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bacana. Um assunto que normalmente os nossos professores, quando eles nos ensinaram, até hoje mesmo quando nos ensinam, né? Eles falam sempre as mesmas coisas, tal, e às vezes confunde um pouquinho em relação ao sujeito e ao objeto direto. O sujeito e o objeto direto se parecem muito, né? Porque os professores falam, ó, se você encontrar o que é o objeto direto. Se você perguntar o verbo o que é o sujeito. Tá, professor, peraí, é objeto direto ou é sujeito, tá? Vamos analisar? Olha que interessante, olha que dica bacana que eu vou passar para vocês. Gente ou coisa antes do verbo é o sujeito. Gente ou coisa após o verbo é o objeto. Só com esta dica, tá? Já vai ajudar bastante. Gente ou coisa antes do verbo é o sujeito, gente ou coisa após o verbo é o objeto. Então, o primeiro passo para você identificar gente ou coisa antes e após o verbo é você encontrar o verbo. Maria beijou Tadeu. Vamos lá, cadê o verbo? Beijou, tá? Eu te pergunto, tem gente ou coisa antes do verbo? Tem. O quê? Maria. Maria é gente, está antes do verbo. Gente ou coisa antes do verbo é o quê? O sujeito, tá? Tadeu. Tadeu é gente ou Tadeu é coisa? Sim, Tadeu é gente. Está antes ou está após o verbo? Está após o verbo. Então, se estiver após o verbo, então vai ser o objeto. Detalhe, gente ou coisa após o verbo é o objeto direto, beleza? Tá, então tá. Se nós encontramos um objeto direto, obrigatoriamente o verbo será o quê? Verbo transitivo direto. Se o verbo é VTD, então nós temos que encontrar um OD, que no caso é o objeto direto. Analisando a expressão de baixo. O menino precisa de picolé. Estou analisando frases simples para que vocês possam compreender com mais tranquilidade, tá? Então vamos lá. Primeiramente, onde está o verbo? Primeira coisa é encontrar o verbo. Precisa, do verbo precisar, tá? Existe gente ou coisa antes do verbo? Sim. Menino, o menino é gente ou coisa antes do verbo. Gente ou coisa antes do verbo é o quê? É o sujeito, tá? Existe coisa ou gente após o verbo? Existe. Picolé é coisa e está após o verbo. Eu te pergunto, esta coisa que está após o verbo, ela está sozinha ou ela está acompanhada de preposição? Acompanhada de preposição. Logo, se a gente ou se a coisa que estiver após o verbo estiver acompanhada de preposição, ela vai ser o quê? Objeto indireto. Uma das características do objeto indireto é porque obrigatoriamente ele tem que ter uma preposição. Se o objeto é indireto, logo o verbo é verbo transitivo indireto. O que é um VTI? Um VTI é um verbo que pede um OI, um objeto indireto. O que é um VTD? VTD é o verbo transitivo direto que pede um OD, um objeto direto. Última expressão. João estudou matemática na escola. Bacana. Onde está o verbo? Estudou é o verbo. Pergunto. A gente, existe a ou a, né? Existe gente ou coisa antes do verbo? Sim, João é gente, está antes do verbo, é o quê? Sujeito. Existe gente ou coisa após o verbo? Sim, matemática é coisa e está após o verbo. Esta coisa que está após o verbo, ela está sozinha ou ela está acompanhada de preposição? Está sozinha, então logo vai ser o quê? Um objeto direto. Se o objeto é direto, o verbo é o quê? Transitivo direto, beleza? E nós temos a expressão
na escola. A expressão na escola é um adjunto adverbial de lugar. Eu tenho falado para os meus alunos que todo o adjunto adverbial de lugar é fofoca. Por que fofoca? Porque eles não fazem parte dos termos essenciais da oração, ou seja, eu posso jogar na escola fora, que a expressão ainda continua com sentido completo, né? Então, na escola vai ser um adjunto adverbial de lugar ou uma fofoca de lugar. Legal? Gostou? Então, já falei, inscreve no nosso canal, curte aí, compartilhe com seus amigos, tá? Porque praticamente todas as semanas nós vamos ter novidades aí no canal. Muito obrigado, beijão no coração. Tchau, tchau!